Olá, nesta aula eu quero mostrar para você como é que eu fiz essa composição e depois eu fiz um estudo, no caso aqui, de iluminação, mudando um pouquinho a tonalidade, aproveitando algumas texturas e criando esses efeitos. Então nós vamos começar com essa imagem aqui, onde eu utilizei os assets, utilizando aqui pelo Adobe Stock. Então eu fiz uma pesquisa de imagens e foram essas imagens que eu utilizei para essa composição, de uma forma bem simples. Eu vou desmembrar aqui e depois nós vamos fazer passo a passo, né, todo esse processo. Então, nessa aula eu quero mostrar para você só o que eu fiz de uma forma bem resumida. Então, desativando aqui as camadas, o que, que nós temos aqui? No caso, esse fazendeiro, tá, com essa imagem original. Eu recortei ela, peguei essa outra imagem aqui de fundo, que ela já veio assim, peguei essa outra imagem de céu. Então, nessa composição, praticamente só tenho essas três imagens. Então, primeiro passo, recortei o fazendeiro, inseri aqui por baixo essa paisagem, recortei aqui a paisagem, coloquei um céu, depois eu fui fazendo os ajustes de iluminação. Então, no céu, eu clareei um pouco essa parte aqui, utilizando um gradiente radial. Tá? Por cima aqui, para poder ajustar um pouco essa iluminação, eu dupliquei esse layer, utilizei aqui o Inner Shadow, para ele poder corrigir um pouco aqui essa sombra. Fiz uma máscara só na esquerda, porque na direita estava ok. Depois, por cima, eu fiz aqui um ajuste de curvas, tá? Mas vamos deixar ele aqui por enquanto. E é o que eu comecei a fazer? Ajustando essa imagem do fazendeiro para ela poder casar um pouco mais com o fundo. Então, focando aqui no fazendeiro, eu fui fazendo um ajuste. Escureci um pouco essa parte aqui, pegando a tonalidade aqui do céu, com Solid Color. Depois, nesse lado direito aqui, eu coloquei um Solid Color também como overlay, para poder clarear um pouco essa parte aqui do rosto dele. Escureci essa parte do rosto dele para na hora que a gente casar com essa imagem de fundo, ficar mais coerente. Então, se eu tenho essa imagem de fundo mais escura, eu também escureci aqui um pouco o rosto dele. Se eu não tenho ela escura, se está tudo claro, eu não preciso utilizar. Então, só para na hora que for ficar coerente. Depois aqui por cima eu utilizei um radial como ângulo aqui também. Eu utilizei aqui um gradiente, utilizei ele como um noise, tá? Porque aí o que ele faz? Ele vai dar esse raio, eu apontei ele para cá, onde eu posso depois só apontar ele onde eu quiser. Então, se eu dou dois cliques aqui, ó, posso colocar ele aonde eu quiser. No caso aqui tem a máscara, se eu desativo ela, eu posso vir aqui e apontar. Bom, então eu fiz isso. Aí por cima eu utilizei aqui um color balance, deixando ele bem quente. Aí você tem aqui, ó, se eu desativo ele vai ficar totalmente amarelado, mas no caso aqui eu dei uma intensidade só nessa parte. Depois por cima tem uma curva também, onde eu mexi pouco nela, só na parte aqui de sombra, eu deixei um pouco mais azulado, na parte branca eu deixei aqui um pouco amarelado. E aí por baixo eu tenho aqui esse Color Fill, no caso, esse Solid Color que eu deixei ele como um azul escuro e utilizei ele como Multiply 30%. Eu fiz uma máscara aqui só para poder atingir mais essa parte de fora. Então, com esse layout aqui, eu comecei a desmembrar para as outras ideias também. Então, vamos ver o que, que eu tenho aqui. Ó. Eu fiz uma ideia aqui, no caso, utilizando ele mais escuro. Então, o que, que eu fiz? A base é a mesma, tá? Eu mudei o céu, ao invés desse céu aqui, eu coloquei esse outro céu. E aí agora eu tive que fazer os ajustes de iluminação. Então, começando pelo fundo, eu fiz um ajuste aqui, no caso, curvas. Aqui um Solid Color Multiply para poder escurecer lá no fundo. Depois eu utilizei aqui um Solid Color 23% de azul. Depois uma curva. Depois aqui um Solid Color também escuro. E aí eu fiz o ajuste aqui nele. Deixei essa parte aqui de curva bem escura também. E depois por cima de todo mundo eu utilizei uma curva. Depois um Gradient Map. Nesse caso aqui esse Gradient Map com tom azulado. Porque aí fica totalmente azulado. Se eu aperto o Shift, ele vai deixar aqui também azul. No caso, eu queria só essa luz aqui bem de leve, só para questão de efeito. Depois um Black White, como overlay aqui 30%. Depois aqui uma curva também, só para fazer esse leve ajuste. Com isso, eu tenho essa opção também. Depois eu posso fazer uma outra opção com a mesma imagem, tá? Porém, criando esse efeito. Então, a base é a mesma.
Aí, no caso, eu deixei essa parte mais clara e depois eu fui fazendo esse ajuste para chegar nesse clima. Então, eu poderia parar por aqui, poderia fazer esse ajuste, posso deixar essa parte mais escura ou deixar ela mais clara. Tem essa opção de deixar ele mais claro ainda e tem esse color balance. Então, fica também como opção, né, para a sua direção de arte, dependendo do que o seu cliente for demandar. E aí depois eu fiz o quê? Mudei agora o fundo. Peguei outras imagens, peguei essa imagem aqui, depois inseri essa lagoa aqui no fundo, depois coloquei um pouquinho de gado do lado de cá, inseri esse céu, depois inseri esse céu com esse sol por cima, a base aqui é do fazendeiro, fiz os ajustes aqui de iluminação, permanecendo com a mesma, utilizei essa vinheta com Solid Color, depois coloquei aqui no caso um gradiente, só pegando essa parte daqui, depois um Color Balance, esse Color Balance aqui no caso, ele está bem quente, vermelho e amarelo, tá? Aí eu coloco aqui uma curva, bem quente também, eu peguei essa imagem aqui do sol, dupliquei e coloquei ela aqui em cima como overlay, porque se eu coloco ela aqui como normal, ó, eu tenho ela bem desfocada, isso é uma técnica bacana, você pega a imagem que você quer bem quente, no caso eu desfoquei ela bastante e mudei aqui como overlay. Aí tenho aqui um Color Balance como outra opção, eu posso deixar ela totalmente quente ou sem totalmente quente. Tem uma opção aqui que ela com pouco esverdeado e tem essa outra aqui de saturado. Então dentro dessa fusão a gente tem várias opções de acabamento. E com isso também você tem a opção de brincar. Por exemplo, eu posso fazer uma brincadeira como se fosse aqui uma pintura, ou no caso, né, o pessoal gosta de fazer essa questão da dupla exposição, você pode também fazer. A base é a mesma. O que eu fiz aqui? Uma máscara, tá? Fui pintando com um brush. Aí depois eu peguei o fazendeiro também, fui pintando, revelando ele aos poucos, então ele dá essa falhada. E por cima o tratamento que a gente estava fazendo. Então é isso que nós vamos fazer nessa sessão. Então, primeiro passo, eu deixei já na pastinha para você todas as imagens para você poder trabalhar. Tá? As imagens que são da Adobe, aí você pode utilizar com a marca d'água, ou se depois você quiser licenciar ela, como eu já estou mostrando nas aulas anteriores, é bem simples e você já sabe o processo. Tá? Então, todas as imagens também você pode vir e baixar ela aqui. Se você clica, por exemplo, na imagem, clica com o botão direito e licenciar, você vai licenciar ela e vai tirar a marca d'água. Então, te vejo na próxima aula para a gente poder iniciar esse projeto.